Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer o devocional com vocês, escrito pelo pastor Pedro Veiga. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o texto chama-se O Bom Cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Eu não escrevi o texto, né, como os irmãos sabem. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse devocional, que possamos ser edificados juntos. Senhor Jesus, eu peço que Tu tenhas misericórdia de nós, que nós possamos ler a Tua palavra e entender o que ela tem a nos dizer. Que sejamos tocados, Senhor, e que nós possamos realmente compreender o quanto é importante ler a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, estar conectado contigo. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se O Bom Cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração, e foi, assim, inspirado aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. E diz assim, ó. Mas obviamente, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Bom, o pastor Pedro escolheu dois versículos, o 16 e o 17, para serem os chaves, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse versículo é bem legal porque, assim, ele deixa bem claro que não existe nada na palavra de Deus que não seja útil. E se a palavra de Deus é tão útil para nós, se ela serve para nos guiar, para nos orientar, o nosso dever é lermos todos os dias, é meditarmos todos os dias para saber o que o Senhor tem para nos dizer. Bom, então o nosso texto vai dizer que é assim, que nos dias em que a gente vive, né, nesses dias de hoje, e tantas pessoas que sabem tantas coisas, tantas pessoas conectadas com a internet, com vários saberes, né, de várias pessoas, é possível a gente perceber que a Bíblia não é aceita pela sociedade como autoridade última em regra de vida e prática, né? As pessoas até dizem, sim, eu acredito na Bíblia, não, a Bíblia é sim a palavra de Deus. Só que na hora do vamos ver, de ditar regra para viver, as pessoas não usam a Bíblia, né? Como estávamos discutindo outro dia lá no meu trabalho. Uma moça disse, não, sim, eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não dá para levar tudo assim ao pé da letra, né? Tem coisa que não tem cabimento. Então, essa é uma discussão vã, né? Porque ou você crê com os olhos da fé que a Bíblia é a palavra de Deus
e vai procurar segui-la, ou então não tem o que fazer. Então, o que acontece? A Bíblia tem muitas normas, né? E esse caráter de ter tantas normas acaba fazendo com que as pessoas se desviem dela, uma vez que a nossa sociedade não quer admitir verdades absolutas que possam ser a lei acima da própria vontade de todo mundo, né? Então, ninguém quer alguma coisa que dite o que é certo e o que não é certo fazer. Então, como resposta a essa realidade, o que nós temos que fazer como cristãos? Nós temos que nos posicionar a favor da autoridade das verdades divinas, das verdades bíblicas. Nós temos que estar sempre sabendo o que falar e nos posicionando. Para quê? Para que os pensamentos do mundo não acabem dominando aquilo que nós pensamos, né? Deixando que a palavra de Deus deixe de ter a sua relevância, a sua aplicabilidade, né, para a nossa sociedade em geral. Então, o que é certo, o que não é certo e acabou, né? Porque, assim, muitos de nós, assim, acabam vivendo como agente secreto do evangelho, né? E acaba não se posicionando. E no fim pode ser engolido, né? Pelas questões do dia a dia. Porque hoje tem muitas coisas pelas quais nós temos que nos posicionar. Senão nós vamos ficar bastante encrencados. Então, nesse contexto ainda, ele comenta aqui do grande desafio que é a boa parte dos cristãos não lerem a Bíblia. Então, assim, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente acredita que a Bíblia tem a resposta para todas as coisas, todas as perguntas, todas as dificuldades, todas as angústias. A Bíblia é o livro da sabedoria. Nós cristãos acreditamos nisso, né? Só que a gente não lê. Quando você pergunta para a pessoa se ela lê a Bíblia, então ela diz assim: não, eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido, eu fico muito cansado, eu tenho muitos filhos, muitos afazeres. Então, apesar das pessoas dizerem que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, não a lêem. Então, como é que faz? Fica difícil, né? Você ser cristão só aos domingos. Um cristão que só vai levar para casa para aplicar na vida aquilo que o outro disser, né? Então, a gente tem que, além de tudo, orar a Deus para que nos dê um pastor, um líder que realmente fale a palavra de Deus. Porque se por acaso ele escorregar e disser o que não é verdade, aquele cristão que não lê a Bíblia, que não é como os bereanos, que vai lá confirmar, né, se é verdade, acaba se perdendo, né? Então diz que é cristão, mas não vive como cristão. Porque logicamente, se você tem um Deus com o qual você não se relaciona, você não é cristão, né? Então, ele diz aqui que é importante que a gente leia a Bíblia e estude a Bíblia. E que muitos de nós que se dizem cristãos, nós nos dizemos cristãos, não conhecemos a Bíblia, não lemos a Bíblia e nem tampouco a gente estuda a Bíblia. Aí o que acontece? Com isso, cresce a importância da tarefa de ensinar a palavra de Deus, né? Como está escrito lá em 2 Timóteo 3,15. Então, ele fala aqui para o Timóteo que, desde pequeno, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, quer dizer, desde a infância dele, Timóteo foi sendo ensinado a ouvir e aprender das Escrituras. Logicamente, quem ensinou é porque sabia o que estava ensinando. É porque também lia as Escrituras, né? Outro exemplo é uma exortação que ele faz em 1 Timóteo 4,13. Ele fala assim, ó: enquanto você espera a minha chegada, tá falando para o Timóteo, o Paulo, né? Dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Então, Paulo está dizendo para o Timóteo, em vez de você ficar panguando, não fazendo nada, por aí sem ter noção da vida, o que faz? Vai ler a palavra, vai estudar, vai ver a doutrina,
É uma exortação que o apóstolo Paulo está fazendo. E a gente sabe, como a gente acabou de ler, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino e para a nossa repreensão. Então, quando nós lemos a palavra, nós passamos a ser responsáveis por aquilo que nós estamos lendo. Não podemos mais alegar ignorância. Então, irmão, se você não lê a Bíblia, tome tenência. Porque tudo que nós fizermos por meio do corpo, nós vamos ter que prestar conta um dia. Então, se você diz que crê em Deus e quer seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensina, você vai ter que ler a Bíblia, irmão. Vai ter que meditar nela, porque senão vai ficar difícil. Porque a gente lendo todos os dias, estudando, meditando, a gente já faz bobagem pra caramba. Se não for a misericórdia do Senhor, nossa, estamos perdidos. Então, presta atenção, toma tenência. Então, o pastor Pedro Veiga diz que o título desse manancial, O Bom Cristão Tem a Bíblia na Mão, na Mente e no Coração, é uma canção cristã antiga, né? Que acaba sendo uma solução para o problema. Eu não conheço essa música, deve ser muito antiga mesmo, porque se eu já tenho quase 62 e não sei nem que música é essa, imagine quem é mais novo, né? Mas se você prestar atenção no título, realmente é uma solução para uma boa vida cristã, que é ter a Bíblia na mão, na mente e no coração. Mão, mente e coração. É assim que nós temos que ter a Bíblia. Ainda mais nos dias de hoje, que você pode baixar a Bíblia no seu smartphone, no seu celular. Você tem a Bíblia a qualquer momento. Você não precisa andar com peso, não precisa entupir sua bolsa, não precisa andar com a Bíblia na mão. Você baixa lá no seu iPhone, no seu Android, tem diversas versões para todos os gostos. Então, você estudar a palavra de Deus não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Então, a gente precisa agir na direção das Escrituras, no que diz respeito à leitura, ao ensino, à divulgação e à aplicação de seus princípios na nossa vida. Se a gente não lê a Bíblia, não pode, de jeito nenhum, divulgar o que está escrito nela, né? A gente não é papagaio para ficar repetindo o que ouve. Nós temos que aprender de Deus, aprender com o Espírito Santo. Então, para isso que a gente tem que fazer, escolher por iniciativa própria, nos submeter à palavra de Deus e assim sermos tomados por toda a plenitude de Deus. Como está lá em Efésios 3, 14 a 21, que diz assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser com poder no meio de seu espírito. E para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim: submeta-se à autoridade da palavra de Deus para ser tomado pela plenitude do nosso Senhor. Você quer ser pleno de Jesus, quer ser pleno do Espírito Santo, quer ser pleno de Deus? Tenha a Bíblia na mão, na mente e no coração. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, aqui em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.